Olá, olá, boa noite. Bem-vindos para mais uma live. E hoje com um tema muito interessante. Cada live é um tema sempre a somar e super interessante. E hoje é um tema que vai ser falado na primeira pessoa, com uma convidada muito especial que diz: tenho 3 filhos. E se dividir um chocolate em 3 partes iguais, estou a ser injusta. A verdade é que a maioria dos pais acredita que está a fazer a divisão justa de um chocolate quando tem mais do que um filho e divide-o em partes iguais. Mas será que existe justiça nesta divisão? É o que vamos saber até o final desta live, em que irei ter uma convidada muito especial, a Suzete Nunes, que já chegou e que nos vem falar da sua experiência como mãe de 3 filhos, o Marco, o Afonso e o David, antes e depois de se tornar analista corporal, e como é que ela chegou a esta conclusão de justiça ou falta dela que tinha antes de saber de tudo isto. Então eu vou convidá-la a dividir aqui a tela comigo. Muito, muito interessante. Então, já cá está a minha convidada, com a câmara virada do contrário. Ai, meu Deus. Isso é só Bem, para fazer suspense, Suzete. olha, eu vou sair outra vez, espera aí. Está bem, sai e volta a pedir para aderir. Às vezes estas coisas acontecem, são coisas próprias dos direitos, e se entretanto alguém entrar, digam olá, digam de onde é que está a acompanhar-nos, se tem um filho, se tem mais filhos, se não tem filhos, como é que foi, se é filho único, se teve irmãos, e como é que foi viver toda esta divisão, não é? De tentativa que os pais, com a melhor das intenções, tentam ser o mais justos possíveis quando têm mais do que um filho. Mas, às vezes, estas divisões não são muito justas. E de facto, quem tem irmãos consegue dizer se de facto é verdade ou é mentira aquilo que estamos aqui a dizer. Será que é desta que a Suzete vai entrar? Ela deve estar a fazer suspense. Cá está ela. Olha, não sei porque é Agora que isto, sim. porque é que isto estava virado ao contrário, mas pronto. Olha, às vezes acontece, também já me aconteceu, por isso estas coisas são mesmo assim nos direitos. Olha, muito obrigada desde já por teres aceito o meu convite, porque como mãe de 3, nada do que como falar na prática, como tudo isto é. Olá, Isabela e Suzete. Olá, Paula, um beijinho grande para ti. A Paula diz: não tive esta experiência, tenho um filho único. Pois é, e também foste filha única, Paula, porque isso também pode ajudar para aqui. Suzete, bem-vinda mais uma vez Obrigada. a mais uma live, não é? Porque é sempre bom Sim, trocarmos ideias. agradeço E, imenso o convite mais uma vez. É sempre um prazer fazer parte das tuas lives, que são sempre tão maravilhosas e fantásticas e enriquecedoras. É, é esse o objetivo, não é? É tentar expandir um pouquinho mais deste conhecimento que ainda é tão recente, que ainda é tudo tão novo, porque de facto não vamos falar já disso. Vamos falar como é que era antes, para ajudar a que os pais que nos cheguem a tentar identificar alguma das questões que existiam quando tu, por exemplo, usamos a história de um chocolate, não é? O que é que acontecia quando tu tinhas um chocolate para partilhar? Pronto, é assim, isto lá está, vem um bocadinho daquelas crenças limitadoras, não é? Que
que aprendemos desde muito novinhos que temos que partilhar em partes iguais, não é? Eu não tive a experiência de partilhar com irmãos, porque eu sou filha única, eu sim sou filha única. Portanto, o que havia era só para mim, não é? Se tivesse que partilhar era com amigos ou com outras pessoas, não tive essa experiência, efetivamente. Quando tive um filho, dois, depois três, não é? Há sempre essa ideia de partilhar em partes iguais. Compra-se um chocolate e divide-se ali irmãmente, não é? Como se costuma dizer. Mas realmente isso não resultava e não funcionava, e depois porque havia sempre. Eu tenho um dos meus filhos, que por acaso é o do meio, só por acaso. Do meio que nós já falamos tantas vezes. É verdade. Inclusive, para quem me acompanha há mais tempo, há uma live deliciosa feita com o Afonso, é uma live completamente improvável, porque ele não gosta nada de se expor, mas ele aceitou fazer uma live que para mim é uma das que está no meu coração, porque de facto foi assim muito revelador. E agora surgiu este tema, não é? E o Afonso vem também aqui implicado. Vai lá sempre. Olha, agora lembrei-me aqui de repente que seria muito interessante tu convidares o Afonso agora para fazer uma live, porque eu acho que ele agora gosta tanto de se expor e está tão naquela de se mostrar que acho que era capaz de ser interessante. Tens que pensar nisso. Vou lançar-lhe o desafio. Vou lançar. Tenho que arranjar aqui algo que tenha interesse para ele, sim, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, sem de interromper, mas interrompendo, a Paula está aqui a dizer que tinha um irmão mais velho e lembra que os seus pais sempre tentaram fazer igual para os dois. E agora eu pergunto à Paula se ela achava isso justo. Ou se havia um que se calhar não precisava de tanto e outro que precisava de mais. E agora, Suzete, diz-me tu, né? A questão do Afonso. Sim, eu ia dizer porque com o Afonso era sempre uma guerra, porque ele, aliás, se ele pudesse ir à socapa comer o chocolate, ele comia o chocolate inteiro. Queria lá saber se os irmãos comiam ou não. Pronto, tive várias situações dessas em que os chocolates ou outro tipo de doces, o que fosse, pura e simplesmente desapareciam. E pronto, e era realmente o Afonso que dava conta daquilo tudo. E não era só com o chocolate, mesmo a própria comida. Eu lá está, costumava muitas vezes usar o termo de egoísmo, por ele não pensar nos outros, não pensar que não havia para os outros e ele comia tudo se fosse preciso, tinha vontade, comia e não se importava realmente com se havia ou não para os outros. Pronto, e no que toca a doces, então era pior um pouco. Isso acontecia muitas vezes, depois o irmão mais novo chorava porque porque o Afonso tinha comido tudo, e lá está, por exemplo, para o David, bastava-lhe um pedacinho, um quadradinho, e ele já ficava satisfeito. Pronto, nem era por comer metade ou por comer o chocolate dele, porque eu chegava a comprar 3 chocolates, um para cada um, e mesmo assim os chocolates desapareciam. Acontecia, acontecia, acontecia muitas vezes. Acontecia isso muitas vezes. E de facto era aquilo que tu dizias, não era só com o chocolate, era com a comida em geral. E aqui eu até faço um parênteses e deixo também um alerta para os pais. Esta questão parece banal, da questão da divisão da comida, do comer muito ou comer pouco, ou de muitas coisas que nos ensinaram. Eu lembro-me que, por exemplo, eu ouvia que tudo o que vinha para o meu prato eu tinha que comer. Não é? E só que a questão é que as crianças, elas são muito mais conectadas do que nós com o nosso corpo.
E elas sentem quando estão saciadas. Por isso, insistir com uma criança para comer de uma maneira, às vezes até agressiva, porque às vezes não estamos a olhar para a criança, estamos a olhar é para a volta e a pensar no que é que as outras pessoas vão dizer porque aquela criança não come, porque aquela criança não está a obedecer, entre aspas, não é? E às vezes há berreiros de meia-noite sem necessidade nenhuma. Porque realmente uma criança, ela quando tem fome, ela come. E Olha, quando não tem fome, ela não come. eu posso partilhar aqui a minha experiência enquanto criança. Pronto, eu era filha única e eu, enquanto criança, tinha muito evidente o meu traço de esquizoide. Pronto. Então, comer para mim não tinha a mínima importância. Eu comia muito pouco. Bom, para não estarmos aqui a falar chinês, ou aqui com palavrões que para quem não está familiarizado pode ser assim um bocadinho estranho, mas o que é isto que ela começou agora a falar de esquizoide? É porque de facto há um motivo por trás do facto de nós comermos mais ou comermos menos. São os nossos traços de caráter, que não tem nada a ver com doenças, não tem nada a ver com genética. Ok. Isto, entretanto, ficou parado, acho que já voltou. Acho que voltou, sim. Tem a ver, sim, com o ambiente em que nós vivenciamos desde a gestação, na fase da amamentação, nos primeiros passos, no desfralde e na descoberta da sexualidade. Tudo entre o útero e os 5, 6 anos de idade. Ok? Tudo isto tem uma explicação que está visível no formato do corpo. Eu estava agora aqui a dizer que quando era mais pequenina, o traço mais evidente que ela vê era de facto o traço que se forma ainda dentro do útero da mãe e que normalmente crianças com esse traço muito alto, elas não querem comer, normalmente elas comem para alimentar a cabeça, o cérebro, não é? Mas fala, desculpa, esta introdução, mas achei que era importante introduzir. Sim, claro que sim, claro que sim. Até que, alinhando aqui um bocadinho mais, a minha mãe teve uma gravidez super complicada. Eu sou filha única exatamente por isso, porque ela teve vários abortos, acabava sempre por perder os bebés e na gravidez teve que estar sempre de cama. Pronto, foi uma gravidez muito complicada. Pronto, daí eu ter realmente este traço também bastante evidente no meu corpo. Pronto, e então eu era muito magrinha, as minhas pernas eram palitos, tinha o rosto muito mais longo do que agora. Pronto, eu realmente as fotografias de minhas em criança retratam mesmo muito bem o traço de esquizoide. Então eu não comia, eu lembro-me perfeitamente que, para além de comer muito pouco, era muito esquisita. Não gostava de quase nada, era uma coisa aflitiva. E eu recordo-me perfeitamente que eu, no primeiro ciclo, ia sempre almoçar a casa, porque a escola era muito perto, e eu lembro-me perfeitamente disto. Eu chegava a ir a casa e eu não comia praticamente nada. Eu lembro-me que simulava dores de barriga, para não comer, pronto, era assim uma coisa, deitava fora o lanche, muitas vezes a minha mãe depois pelo caminho conhecia os meus lanches, não é? Porque eu antes de chegar a casa deitava fora para ela não ver e pensar que eu tinha comido, ou dava o lanche, lembro-me que tinha uma amiga que era muito gordinha, então ela comia muito, não é? E eu dava. Não é? Exatamente, é o traço a seguir, não é? Da amamentação, o traço da oralidade. Eu dava-lhe o meu lanche, porque pronto, ela ficava bem, ficava saciada, satisfeita, radiante, e eu ficava feliz porque não tinha que comer. Pronto, era um pouco isto. Olha só o que tu acabaste de dizer. Eu ficava feliz porque não tinha o que comer. E não era porque a maioria das pessoas associa a tristeza à falta de comida, não é? Sim.
Sim. Porque sim, a tristeza está ligada a outro traço, que é o traço oral, que é formado na fase oral, que é ali na fase da amamentação. E, de facto, pessoas com esse traço, elas vão ter uma necessidade maior de se alimentarem ou de comerem, por causa da questão mesmo da boca, tem a ver com o nome do próprio traço. E então ficavam as duas felizes, não é? Tu Exatamente. te vias livre daquilo que para ti era demasiado e a tua amiga, ela se calhar tinha um lanche igual ao teu, que para Sim, ela não era suficiente e tu davas no teu e ela ficava feliz. Aliás, ficavam as duas felizes sim, porque estavam a dividir da sem forma dúvida. que cada uma tinha necessidade. Sim, inconscientemente, nessa fase, não é? Acabei por fazer ali uma amiga feliz e eu também ficava feliz e ficava tudo bem e estava tudo certo, não é? Olha, ainda ontem estava no karaté com o meu filho e estava a ouvir a conversa de algumas mães. ah, e umas estavam a dizer, ai, o meu filho come tanto e é gordinho e não sei o quê. E eu, ai, o meu é uma tristeza porque é tão magrinho e não come nada e é uma tortura para o fazer comer. E realmente eu até vou dando assim umas dicas, não é? Realmente, pronto, lá está. É um conhecimento novo que faz ainda aqui alguma confusão quando nós falamos do assunto, mas faz tanto sentido e faz todo o sentido, não é? No fundo é muito isto. E que acaba por vir um alívio, não é? Por exemplo, a Paula está aqui a dizer, na verdade, não me lembro de reclamar esse tratamento igual, pois devido ao meu traço principal, eu sempre aceitava o que era imposto, sem muito questionar. É isso. E depois acontece isso mesmo às crianças, não é? Porque depois, dependendo de cada traço, muitos traços até aceitam, sem questionar, ok? É tudo verdade, porque as crianças aceitam que os pais são os donos da verdade, entre aspas, não é? E, e há coisas que de facto nós não questionamos e que são a base de depois de muitos problemas que podem acontecer na adolescência, na vida adulta e por aí vai. E a sementinha está nestes primeiros anos de vida. Mas voltando ainda a ti, recordas-te de alguma situação tua ou com os teus filhos em que esta situação da tentativa de ser justa te trouxe alguma situação de stress? Sim, é assim, trazia-me sempre situação de stress a questão pronto, do Afonso. O Afonso foi ali o meu pilar, digamos, para a minha transformação e para a minha. Era como se eu tivesse aqui uma venda nos olhos e ele veio-me realmente abanar e dizer-me: olha, tens que fazer alguma coisa, tu não estás a ver bem da forma correta. E foi mesmo isto. Pronto, eu procurei, até encontrar realmente a análise corporal que veio trazer a clareza que eu precisava e me veio mostrar que realmente as coisas podem ser tão simples. E eu só estava a complicar, e lá está, seguindo os moldes que nos impõem da sociedade, não é? As crenças limitadoras que nós vamos aprendendo e que estão erradas porque não funcionam, não resultam. E nós questionamos, às vezes questionamos, não é? Porque é que isto não está a resultar, não é? Se nos dizem que é assim, não é? Que deve ser por ali, porque é que isto não resulta, não é? Porque é que se eu estou a educar os meus três filhos da mesma forma, porque é que eles são tão diferentes? Porque é que reagem de formas diferentes? Porque é que se sentem de maneira diferente? Porquê? Não é? Sem dúvida, porque às vezes, de uma forma muito intuitiva, as pessoas dizem: Ah, você tem 5 dedos da mão diferentes, não é? Os filhos são como os dedos das mãos, mas não há lógica.
não Sim, é? Até dois gêmeos podem ser diferentes. E há completamente. estudos sobre isso. Se dois gêmeos forem separados à nascença, forem exatamente iguais geneticamente e viverem num ambiente e noutro, eles vão ter características diferentes no pensar, sentir e agir. E o formato do Então, corpo, obviamente. claro, mas é aí que nós Sim. temos acesso à história, não é? Porque o formato do corpo explica a mente da pessoa, revela a verdade por trás de qualquer problema que ela esteja a enfrentar e mostra a história da pessoa numa altura em que nós nem nos lembramos, porque de facto a memória só começa a surgir a partir dos 3 anos e até aos 3 anos muita coisa acontece, especialmente nestas primeiras fases, não é? E de facto qual é que era o teu problema? O teu corpo não precisava de tanta comida. Sim, Qual é que era o problema da tua amiguinha? Ela precisava. precisava de mais. Mas tu, para fugir desse problema e não seres confrontada com a tua mãe, até lhe oferecias o lanche. Porque se tu levaste o lanche para casa, o que é que te acontecia? Eu levava um raspanete, ficava de castigo, era sempre a ouvir a mesma história, não é? Olha, eu lembro-me de outra coisa que era, eu tinha uma tia que vivia em França, ela até já faleceu, e ela vinha cá uma vez por ano, e eu era magríssima, não é? E os filhos dela tinham muita oralidade, então eram muito mais fortes, não é? Muito mais gordinhos. E lá está outra vez aquela crença limitadora: quem é gordinho é que é bom, é que está bem, não é? É que é saudável. É quem E tem saúde, não é? Gordura é sim, formosura. Isto já sim. vem de há muitos anos. Sim, e então eu lembro, mas aí a minha mãe ficava muito irritada com a minha tia, porque ela dizia Claro. sempre a mesma frase, ela dizia sempre: Oh rapariga, não cresces, não engordas, nunca há de prestar para nada. Ela dizia mesmo assim esta frase. Foi uma frase que até Que ficou. hoje, não é? Ficou realmente lá. E agora não faz sentido nenhum, não é? E pronto, obviamente, mas a verdade é que ficou lá. E eu, em criança, ouvi aquilo muitas vezes, todos os anos eu ouvia sempre a mesma coisa. E a tua mãe, sendo diferente de ti, ela devia achar bem, a minha filha deve ter um problema, porque ela não come. Ela até dá um lanche à amiga, não é? Isto quando ela descobrisse que tu Sim, davas o lanche. Depois sim. chegavas a casa e não comias nada. Olha, Porque é eu isso que achava. acontece também nas Olha, crianças, agora não é? voltando aqui à mesma amiga, essa amiga frequentava muito a minha casa, e agora lembrei-me aqui de uma outra situação que era. Ela chegava lá à minha casa e dizia sempre: Diz à tua mãe que tens fome. E eu, eu chegava ao pé da minha mãe e dizia: Oh mãe, tenho fome. E a minha E mãe a tua mãe até achava estranho. Não, a minha mãe depois já sabia que não era eu que tinha fome, não é? Porque eu Olha efetivamente. só. Não, mas pronto, era muito engraçado e agora realmente lembrei-me dessa situação que, pronto, ela. Né, no fundo também ela não tinha fome, obviamente, mas era a necessidade que ela tinha de estar sempre a comer e de comer mais. Era muito engraçado. Opa, e agora voltando ao Marco, ao Afonso e ao David, que foram os três que nos trouxeram cá. Sim. Como é que tu dividirias um chocolate de forma justa por eles três? É assim, nesta fase, não é? E depois do conhecimento, e dos conhecer a eles, não é? Imaginando que eu só tinha um chocolate, eu daria logo à partida metade do chocolate ao Afonso. A outra metade eu dividiria pelo David e pelo Marco. Pronto. Ainda assim, eu acho que o David iria dividir e partilhar a parte dele, até porque ele nem gosta muito de chocolate, não aprecia muito.
iria dividir a parte dele com os irmãos. Mas o David também gosta de atenção, de acolhimento. Ele iria partilhar, mas se os irmãos lhe pedissem, porque ele à partida até podia dizer que não queria mais, mas se eles lhe pedirem, ele tem que lhe pedir. Pronto, ele é assim até mesmo, olha, às vezes no karaté, há um amiguinho, por exemplo, que não leva água, não se deve partilhar água, não é? Mas às vezes lá está, às vezes há um que não tem e o David é incapaz de dizer que não. Pronto. Mas têm que lhe pedir, têm sempre que lhe pedir permissão. Pronto. Porque se lhe tirarem alguma coisa, algum bocadinho de alguma coisa sem pedirem permissão, aí ele fica logo muito chateado e muito magoado. E isso é muito bom porque é sinal que ele está a lidar com as pessoas até na base do respeito, não é? E o respeitar o próprio espaço. Mas, de facto, eu acredito que a maioria dos pais que estão aqui a ouvir-nos, se não soubessem o historial, iriam dizer assim, o quê? Ela divide um chocolate metade para um filho só e os outros dois a outra metade para dividir por dois. Iriam provavelmente dizer, ela gosta mais daquele, não é? Normalmente é logo ali o que a conotação, não é, que se dá, porque é que ele come mais, não é? Mas a verdade é que é uma necessidade dele. Ele é assim. E lá está, não sei se quer já falar do antes e do depois. Não, diz-me se tens mais alguma coisa antes que queiras dizer. Eu ia dizer. Identificar com isso. Eu ia dizer que neste momento eu faria essa partilha assim desta forma, mas neste momento, se existir um chocolate ali na despensa, o próprio Afonso já vem perguntar. Posso comer todo, há mais, os meus irmãos já comeram. Pronto, neste momento ele já faz esse exercício. Já não vai lá e come sem se preocupar com mais ninguém. Que era isso que ele fazia. E até se entende, não é? Porque tu estavas sempre, entre aspas, a reprimi-lo. Sim. A chamar-lhe de egoísta. Como é que ele se sentiria, não é? E tipo, eu sou o mal da fita, então sou o mal da fita, vou ser mesmo mal da fita. Sim. Porque é isso que acontece. As crianças, elas acabam por acreditar naquilo que lhes é dito, não é? Se alguém diz a uma criança, és muito chato, és tão chato, estás sempre a comer, ou não comes, e porque é que não estás a comer? E sempre ali, tipo, a picar os miolos, não é? Como eu costumo dizer. Porque já o próprio Einstein dizia que nós não vamos conseguir ter resultados iguais diferentes a fazer a mesma coisa. Exatamente. Não é? Mas a questão aqui é que tu achavas que estavas de facto a fazer a coisa certa. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque foi isso que tu aprendeste. Que me ensinaram. Foi isso que nós todos nos ensinaram. Aliás, eu ouço os meus pais a contar que na infância deles havia uma sardinha para partilhar por 3 e um ficava com a cabeça, outra com o rabo e outra com a parte do meio. E havia sempre alguém que ou não queria, não é? Ou outros ficavam com fome. Ou seja, esta questão sempre aconteceu. Só que, de facto, até vou ler a resposta da Paula e não sei se tem a ver, mas a Paula diz que são crenças limitantes que produziam a ideia de que todos temos que ser chapa 5, logo todos teríamos que ser tratados de igual modo em nome de uma suposta justiça. E isto é transversal a qualquer área, porque tudo começa com a educação, não é? Tudo começa com o relacionamento entre pais e filhos. São os pais que são a primeira referência das crianças e eles vão levar isto para a escola, vão levar isto para a vida. E se não tiverem professores alinhados também, e depois todos os profissionais à volta com que se perguntem, não é? Porque de facto não faz sentido nenhum.
Até porque, à luz dos conhecimentos atuais, de facto, há pessoas que têm mais necessidade de comer do que outras. Eu quase não tenho necessidade de comer. E não é porque eu estou aqui a fazer dieta ou até fazer algum esforço. Não, é natural. Eu às vezes até me esqueço das refeições. É preciso alguém me dizer, mas o que é que vamos fazer para jantar? Eu tenho que me lembrar disso, não é? Enquanto outras pessoas parece que vivem a pensar amanhã o que é que eu vou almoçar, o que é que eu vou jantar, porque a Sim, parte da refeição é muito importante. E isto não é, entre aspas, mania de ninguém. É, sim, uma necessidade. E uma necessidade biológica. Nós todos somos seres vivos e não é por acaso que uns comem mais do que outros. sem dúvida. E agora, Suzete, diz-me qual foi o segredo para passares de uma mãe disco riscado até com a comida, não é? Para Sim. uma mãe que respeita e até divide um chocolate em três de forma desigual para ser justa com os três filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, o que aconteceu, não é? Que o passo de mágica, foi sem dúvida a análise corporal. Pronto, a entrada da análise corporal na nossa vida, fez com que eu me conhecesse melhor, conhecesse as necessidades de cada um deles, e a partir daí eu comecei a comunicar da forma certa com cada um deles. Pronto, no fundo, o segredo foi este. Pronto. No caso do Afonso, o Afonso estava completamente na dor. Eu acho que ele estava na dor dos traços todos. Provavelmente, se eu não tivesse naquela altura encontrado este conhecimento, provavelmente o Afonso teria, tenho quase a certeza que iria ali para uma depressão ou passaria a uma ansiedade. Pronto, ele estava muito fechado no casulo, não queria sair de casa, faltava às aulas, portanto estava ali numa situação realmente de muito fechamento, de dor dos traços. Acredito mesmo que ele teria passado, não haveria muito tempo, mesmo ao nível da doença. Pronto. A análise corporal eu costumo dizer que foi um passo de mágica porque foi realmente naquele dia, logo, que eu comecei a notar diferenças. Pronto. Depois, claro que foi Um gradualmente processo. um processo em que o foi colocando no recurso. Eu conseguia dizer, não é? E fui partilhando contigo, não é? Olha, ele agora passou para o recurso em tal traço, agora foi em tal traço, porque realmente eu notava isso, fui notando isso ao longo do tempo. E agora as pessoas conheceram o Afonso e que o conhecem agora, dizem-me, não parece o mesmo Afonso. Pronto, um menino que se escondia atrás do gorro, nas mangas da camisola, queria passar quase despercebido, como se fosse invisível, agora quer-se mostrar. Ele agora faz exatamente o oposto e está-se pouco lixando, se as pessoas concordam, se não concordam. Pronto, está bem com ele e isso é o que importa, é o principal, não é? Diz tudo. E agora já pergunta se todos comeram, se pode comer. Ainda esta semana aconteceu. Eu também já respeito aquela parte de às vezes ele está a terminar de fazer alguma coisa e nós vamos jantar, e eu já digo, olha, nós vamos jantar, e ele responde, olha, só um bocadinho que eu já vou, pronto. E às vezes quando ele chega, nós já estamos a terminar, pronto, e então ele já pergunta, já comeram todos, querem repetir? Ainda esta semana aconteceu isso, que eu fiz massa, que ele adora, e eu disse, não, Afonso, já comemos, podes comer tudo. Pronto, foi exatamente a frase que eu usei. Podes comer tudo. E ele comeu tudo. Pronto.
E está tudo E bem. ficou chateada, certamente. Sim. É maravilhoso. No fundo, Porque eu acho quando que, fizeste aquilo. eu acho que a própria frase do podes comer tudo, para ele faz sentido, porque o tudo para ele é eu posso comer tudo. Pronto, é algo que o sacia ainda mais, não é? Acho que ainda mais que a comida é a frase. É a forma como comunicas, porque antes, não é? Com base naquilo que tu observavas dele, tu estavas sempre, no fundo, a tentar de retirar aquilo que naturalmente ele precisava, e a partir do momento em que tu entendes exatamente como é que ele funciona, eu atrevo-me a dizer que no dia em que fizeste a análise corporal do Afonso, a venda dos olhos caiu, não Sim. é? Os olhos ficaram com uma nova visão das coisas e isto para alinhar com quem não está tão familiarizado com a análise corporal, todos nós temos um corpo, ok? Temos uma forma de funcionar, só que nós podemos funcionar na dor ou no recurso. Na dor tem a ver com o medo de voltar a reviver as dores básicas do ser humano, que são a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a exclusão ou traição. E outra coisa é viver no recurso. E o Afonso, ele tinha tantos recursos que ele estava a desperdiçar. E no fundo, só foi isso, foi ir mostrar-lhe a pessoa incrível e que tu acabaste por descobrir. Porquê? Porque lhe deste um ambiente favorável para ele ir ficando no recurso. Aliás, Porque ele passou de ser um aluno que faltava às aulas e que eu diria que era um dos piores alunos da turma, porque não obedecia, não fazia os trabalhos, faltava, ahm, passou dessa situação para agora ele ser um dos melhores alunos da turma. Pronto, é super empenhado, super motivado, terminou os módulos todos com notas altíssimas e está super motivado. Foi, em termos escolares também foi aqui esta grande diferença. e sem qualquer pressão. Sim, sim. Foi tudo natural, não é? Conhecendo exatamente os pontos fortes, as potencialidades, o Afonso conhecer-se a si próprio. E, ok, se aqueles acham que eu como muito, eu quero lá saber, eu sou mesmo assim, não é? E não achar, tipo, eu tenho um problema, eu tenho um defeito, porque é isso que a maioria das pessoas e das crianças acabam por sentir quando ouvem muitas vezes a mesma coisa, não é? Então, a Paula também diz, fazia muita impressão quando a minha mãe, estando a comer uma refeição, já estava a planear a próxima. Há pessoas que estão muito focadas na questão da refeição. A refeição é muito importante para elas. Para outras não é, até se esquecem e está tudo bem. Não é? Porque, de facto, o corpo, ele diz-nos se nós, de facto, precisamos de mais ou de menos. E quando precisamos de muito mais, é porque alguma necessidade não está a ser devidamente atendida e é preciso ver isso, não é? Olha, Porque, ainda esta semana, eu vou contar aqui também mais uma peripécia do Afonso. Ainda esta semana, o Afonso tem um amigo que mora precisamente por cima de nós e andam juntos na mesma turma. O amigo dele come menos, não é? E ele come muito mais. Então convidou-o para jantar. Pronto. Então, jantaram e, entretanto, a mãe do amigo dele viu o Afonso sozinho a jantar na mesa. Então foi ao quarto ralhar com o filho, porque que o Afonso estava a jantar sozinho e ele continuava a jogar no quarto. Ahm, e, e o António, que é o nome do menino, disse: Mas nós já jantámos. Afonso, então, mas o que é que se passa aqui? O que é que se está a passar? Então, como tinha sobrado muita comida, não é? E o Afonso precisava de um pouco mais. Ele respondeu: Eu estava só a beber um pouquinho de Coca-Cola para arranjar aqui mais espacinho para o segundo round. E então estava-se a servir
novamente. E pronto, ela já o conhece e já brinca com a situação e é muito engraçado. E ontem, por acaso, partilhou comigo essa situação, porque lá está. Aliás, que ele não engorda, hein? Ele continua alto, cada vez mais alto. E magrinho, com as articulações todas muito evidentes, continua igual. Mas ele tem também um traço de rigidez alto. Sim, E quem tem um traço de rigidez de rígido alto precisa de muita energia, não é? sim. E ele precisa de muita energia na cabeça ao Sim, mesmo sim, tempo. ele usa muito, ele neste momento está a usar muita cabeça, não é? O curso dele também exige isso, e então ele precisa realmente também de muita energia na cabeça, portanto, precisa de alimentar a cabeça, porque não vai para o corpo. Inclusive, inclusive é o cabelo. Porque Sim, eu já me fui percebendo que pessoas com traço esquizoide alto têm um cabelo muito forte. Eu lembro-me sim, da minha mãe, numa altura, ter comentado com a médica de família que eu não estava a engordar, que eu comia muito, mas não engordava. Tipo, devia achar que eu estava com a bicha solitária naquela altura. E a médica virou-se para a minha mãe e disse assim: Mas como é que você acha que ela vai engordar com um cabelo destes? Para alimentar este cabelo, é claro que ela vai comer muito e não vai engordar. sim, E o sim, Afonso também tem um cabelo muito forte. Tu também tem, tens. tem. Por isso, isto está também muito interligado. E deixa-me só referir aqui mais uma frase que a Paula deixou, que é: esta intervenção com base na análise corporal faz milagres, efetivamente. É mesmo uma visão diferente das coisas, porque agora nós até nos rimos, não é? Porque é divertido, às vezes, olhar uma pessoa, ver como é que ela se comporta e dizer assim: olha, aquela pessoa, ela, ela está a fazer aquilo porque ela é assim. E não há Sim, mal nenhum nisso. A questão é quando a pessoa está na dor, quando um traço está em dor, ele vai querer esconder-se, ele vai querer comer ou refugiar-se na comida, porque há ali uma necessidade que não está a ser devidamente atendida, há ali uma carência muito grande. E aí é que a questão começa a piorar. E pessoas com qualquer traço na dor ficam insuportáveis. Então, mantermos-nos nos nossos recursos, conhecermos quem somos, a nossa identidade. E na adolescência é isso que os adolescentes procuram, não é? Eles já estão ali com as hormonas todas completamente alteradas, com montes de situações a despertar. E depois, o ambiente onde estão ainda não é favorável. De facto, pequeninas coisas que vão sendo uma areia na engrenagem que vai aumentando e aumentando e aumentando e pode, de facto, levar a situações muito extremas, como a Suzete estava a dizer, quer de depressões, quer até de suicídio. E sim. é necessário chamar a atenção para isto, porque a pandemia só veio aumentar os números que já existiam. E, ok, nós como pais fazemos parte do problema, porque nós ouvimos todas estas coisas, mas também fazemos parte da solução e podemos quebrar este ciclo de incompreensão, de comunicação que de facto não funciona. E o que é que tens a dizer sobre isto, Suzete? Desculpa, eu às vezes empolgo-me e, Não, à e vontade. acabo por me entusiasmar, porque de facto há tanta coisa que pode ser feita e o conhecimento de facto liberta e alivia. Porque para ti foi um alívio quando tu soubeste, não foi? Sim, sim, foi uma mudança drástica, essencialmente em mim, na forma de comunicar com eles, porque mudou tudo. Passou a ser tudo completamente diferente. Ah, lá está, é entender as birras, é entender o porquê, não é? Porque existe sempre um porquê. As crianças não fazem uma birra só porque sim. Existe sempre um porquê por trás de uma birra, por trás de algo que eles querem E e é uma birras, necessidade que não está a e ser atendida.
Diz. Exatamente, e as birras elas fazem parte do próprio desenvolvimento do cérebro. Aliás, o cérebro no ser humano ele desenvolve-se até aos 25 anos. Isto, entretanto, Paraste. parou e voltou. Sim. Acho que voltou. A base está nos 5 anos, mas depois tudo continua até aos 25. Agora, se nós somos pais após essa idade, nós somos o cérebro adulto da relação. E nós precisamos de agir como adultos. Estes dias eu perguntei aqui em casa, quem é que faz birras? Toda a gente dizia, as crianças. Eu dizia assim, e uma pessoa no trânsito a mandar vir com outra, e às vezes a insultá-la e a apitar, o que é isso? Sim. São birras também, não é? E os adultos fazem birra. A Nós todo temos que momento. fazer. A todo momento. Por isso, precisamos começar por nós, que supostamente somos o cérebro maduro na relação. Porque gerir emoções, ninguém nos ensinou, ou muito poucas pessoas foram ensinadas a gerir as suas próprias emoções. Como é que nós queremos exigir que as crianças consigam gerir as suas emoções se nós não sabemos, se nós não sabemos ensinar? E é de nós que elas estão a aprender também isso. Ou aquelas de nós que precisamos, é de nós que elas precisam para isso. Sim, mesmo em relação a, lá está, ó, nós criámos a expectativa, não é? Nós achamos que lá porque nós pensamos, agimos e sentimos de determinada forma, o outro também tem que o fazer da mesma maneira, não é? Uhum. E não é assim, todos somos diferentes, temos traços diferentes, temos formatos de corpo diferentes, então somos todos diferentes. E está E lá tudo está, bem. há muito essa tendência, não é? De nós queremos que o outro responda da maneira que nós queremos, que nós gostamos, não é? Que nós sentimos. Gostamos de abraços, então a outra pessoa tem que nos dar abraços. Então e se a outra pessoa não gosta, não é? Temos aqui que Isso negociar, não acontecia é? também com o Afonso, não era? Sim, era aí que eu queria chegar também, porque em termos de afetos é quase como o chocolate. Aqui já é um bocadinho ao contrário. Eu já tenho que dar se calhar 3 quartos de chocolate ao David, e não é por ele ser mais novo ou mais pequenino, é porque ele tem a oralidade muito mais evidente, com muito mais intensidade, não é? E o Afonso já não, o Afonso já fica bem dá aí mais 5, ou está tudo bem, como é que estás? Às vezes faço-lhe assim um cafuné na cabeça, mas não pode ser assim muito pegado, não é? E o Marco a mesma coisa, também já não precisa assim de tanto, não é? Tem aqui olha, o David, parece ali Suzete Nunes, mas é o David está a dizer mamã, olá David. Estamos a falar de ti, David. E o Agora David já penso, adora abraços, não é? sim, sim, sim. O David é extremamente sensível, muito de afetos. De toque. Também não come muito porque ele é mais oral da falta. Mas pronto, é muito mais do sentir, é muito mais de dizer a toda a hora o que sente, o que está a sentir, se gosta, se não gosta, se ama. É muito assim. O Afonso não, o Afonso é mais na dele. Se eu É digo que mais gosto, ele diz razão. ok, está-se Eu faço bem. uma declaração de amor e ele diz, ok, está bom. Sim, está bom, pronto, está perfeito. E pronto, e às vezes, lá está, se antes eu sufocava, porque eu agora sei que sufocava completamente, não é? Com abraços e beijinhos e gosto muito de ti, chegava a obrigá-lo a fazer, a responder-me, não é? E ele até o fazia, porque sabia que quando fizesse eu deixava-o em paz. Mas agora
agora tenho a clara noção que era uma autêntica tortura para ele, não é? E agora já não, e às vezes até ele que me vem dar um beijinho e eu fico, uau, ele tem um beijinho. Pois é, é porque depois acontece uma coisa que é, isso é que é mágico, que é, quanto mais tu respeitas aquele traço, que não é tanto de afeto, não é tanto de toque, tu Mas depois ele, vais ele dar responde. espaço, porque ele também tem oralidade, não tem é tanta quanto o David, não é? Sim, Porque sim, nós sim. todos temos os 5 Sim, traços, só que em intensidades diferentes. Então, quando tu deixas o esquizoide dele, entre aspas, existir, ou seja, dando espaço, deixá-lo estar na dele, deixá-lo ser mais razão, porque é mesmo essa forma dele ser, ele sim, estando com essa necessidade atendida, ele depois vai demonstrar afeto. sim, sem E dúvida. aí, portanto, uau, afinal, ele também tem Sim, alguma sensibilidade. Pois tem, só que sim, ela não existia porque havia ali um peso maior que já não estava bem, então ia afundando o outro, não é? É quase um buraco num barco que um buraco aqui, outro ali, e daqui a pouco o barco vai no ao fundo. fundo, Sim, não é? E tinha aqui um comentário da Paula a dizer a célebre frase: se faço assim, por que é que o outro não faz igual? É, sim, só que as formas de mostrar amor são diferentes. E quando nós conhecemos a forma de amar do outro, nós não achamos que o outro nos ama menos. Como o caso da Suzette, que fazia uma grande textão, não é? Um grande texto, uma declaração de amor para o filho, que lhe respondia ok. E ela dizia assim: fogo, meu filho não me ama. sim, sem dúvida. Era aflitivo, era uma coisa sufocante mesmo. E agora é tão leve. E o ok dele, para mim, é perfeito. Porque ele É, responde, porque está atento, não é? Porque respondeu-me, embora de forma racional, ele é racional, lógico, e portanto está tudo bem. é a forma dele. Sim, E ele também conhece a tua, por isso é que ele também acaba por ir de encontro e sabe que tu valorizas tanto os beijinhos e os abraços, e ele próprio, quando quer, também faz e sim, retribui. olha, ainda há E pouco tempo aconteceu eu ir levá-lo a uma festa, ele pediu-me para eu ir levar a uma festa e eu fui levá-lo. E cheguei, parei o carro, não é? Esperei para ele sair, que é normalmente o que ele faz e diz até logo, qualquer coisa assim do género. E a forma dele, ele em vez de dizer obrigado, deu-me um beijinho. Pronto, e eu fiquei radiante, porque realmente foi a forma dele agradecer, foi dar-me um beijo. E está tudo bem, está tudo certo e foi perfeito. é isso, é o baixar as expectativas, não é? Porque às vezes nós temos a expectativa de, ok, o outro vai ser como eu quero, ou como eu gosto, ou vai demonstrar afeto da forma que eu demonstro. E Olá, não, Lucas. O meu filho está com o pequenino. O Lucas, nós falamos muito também da análise corporal e eu também o ajudo imenso a gerir as emoções. O Lucas tem o traço muito elevado de masoquista, e tem alguma dificuldade em gerir as emoções. Pronto, e temos estado a fazer ali um trabalho, nesse sentido. E então ele também está a ver a nossa live, não é? Também olha dá. que bom, Lucas, é muito bom conhecer-te, porque o traço do masoquista é também o meu traço mais alto, apesar de eu ser aqui bem distribuída, mas os meus 23% cumprimentam os teus. E de facto é muito bom ver-te por aqui. A Paula contribuiu aqui com mais um comentário a dizer: quando um traço consegue existir, os restantes traços podem desbloquear e passar a existir. Exatamente, porque todos nós temos necessidades diferentes. E quando nós sabemos uma necessidade e olhamos alguém que tem um traço alto e ela não está a existir com aquela forma, por exemplo, uma pessoa que tem muita necessidade de se expor e está escondida, alguma coisa não está bem nessa pessoa. E é aí que a intervenção é importante, seja com os nossos filhos, seja com os nossos companheiros, seja com os nossos alunos, seja
com nossos parceiros, com os nossos colegas, com Sim. todo o mundo. Todo o Sim, mundo olha, por exemplo, sem dúvida. estou-me a recordar agora aqui de uma situação do David, concretamente. Ele está a assistir, mas eu vou falar porque ele sabe que é verdade. O Olha, David. tens 2 minutos, que eu quero que a live fique Desculpa. gravada. Só Então, ia quem tem dizer alguma coisa que para dizer, era que em me diga relação agora. à mentira, em relação à mentira, porque acho que é Uhum. importante, que é assim, muitas vezes os nossos filhos mentem e nós achamos isso terrível e castigamos, normalmente é o castigo, vamos por aí. Se uma criança mente, é porque algo não está bem, é porque há ali um traço que está na dor. Então, o importante é nós percebermos o que é que está ali por trás e o que é que está a fazer com que esteja a acontecer aquela situação e eles estejam a mentir. Era só esta chega que eu queria Sim. dar também. E é muito triste, eu vejo isso muito com adolescentes, a necessidade que eles precisam de mentir aos pais, porque isso denota algo muito mais profundo. É porque aí já se quebrou muita confiança. E a análise corporal permite recuperar esta confiança, esta cumplicidade. Não é, Suzete, que uma vez me referiste, eu nunca imaginei que houvesse esta cumplicidade depois de tanta coisa, tanto calvário, entre aspas, que eu passei, não é? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, e Foi. tens uma mensagem final que queiras deixar a ahm, quem nos está a assistir e quem irá assistir ainda? Sim, é assim, eu quero deixar aqui uma mensagem aos pais, não é? E dizer-lhes que o relacionamento entre pais e filhos pode ser leve. Ah, a venda nos olhos que existe aí em muitas casas pode cair. A análise corporal vem-nos tirar a venda, sem dúvida. E dividir um chocolate em partes desiguais é fantástico. E é o mais justo que muitas vezes pode acontecer. Suzete, Sim. muito, muito obrigada por aceitares mais uma live comigo. É muito bom partilhar por quem passa pela experiência na prática, porque não é só teoria. Eu não me iria sentir confortável a falar sobre isto, porque eu tenho uma filha única. Poderia falar da minha experiência como irmã, mas nada como ter aqui uma mãe com 3 e, de facto, enriquece muito mais tudo isso. Suzete, um beijinho enorme. Obrigada pela tua Obrigada, confiança eu é que desde o primeiro agradeço. momento. É sempre um prazer fazer lives contigo. E quem quiser, de facto, Olha, pode contar connosco. O David só aqui para terminar diz que quer chocolate. Está bem, eu vou tratar Ok, disso. vamos, eu também vou comer um bocadinho de chocolate, que eu adoro. E um beijinho enorme, mais uma vez, e muito, muito obrigada. Muitos parabéns pelo teu trabalho. E quem precisar pode falar comigo com a Suzete. Nós podemos orientar de como tirar esta venda dos olhos e gerar um relacionamento que de facto vale a pena e que seja muito mais leve. Beijinhos e até breve.